Fala aí, estudante! Tudo bem? Professor Luiz Coimbra. Olha só, hoje a gente vai aprender junto sobre as psicoses. Como a gente prometeu lá no Instagram semana passada, perguntaram pra gente qual o melhor texto sobre as psicoses. E a gente não acredita que tem o melhor texto, mas pegamos 4 bons textos para falar para você sobre isso. Então, ok, chega perto, vamos aprender junto. Tá ligado, né? A deixazinha pra vinheta. E aí, estudante, falar de psicose é tema próprio da psicanálise. É difícil para quem não se dedica a um estudo mais profundo, mas é bem simples quando a gente tenta traduzir trocando em miúdos. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, embora ele merecesse maior amplitude, maior extensão. A partir daqui a gente vai começar a caminhar com a página voltado para o TCC, como é lá no Instagram. Então a gente vai trazer alguns textos, alguns temas mais relacionados à produção de artigo científico, produção de trabalho de conclusão de curso, produção de monografia, tá bem? Mas para hoje a gente está respondendo àquilo que foi das dúvidas de vocês. Primeiro texto que a gente recomenda acima de qualquer outro, um texto do Lacan, que chama De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. E aí, desculpa essa olhadinha de banda, mas é que a gente trouxe um roteirinho, só para a gente lembrar de alguns detalhes importantes. Nesse texto da questão preliminar, a gente encontra o esquema L, que fala um pouquinho sobre o posicionamento do sujeito num discurso. O que acontece então? Para a gente começar a dizer de uma psicose, é preciso dizer que é mais complicado para o psicótico, e aqui para o público leigo, a gente vai cometer quase que o adultério e utilizar o termo loucura. Não convém. A gente vai usar só para trocar em miúdos. O sujeito, então, tem uma certa dificuldade de acessar a linguagem comum. Então, a forma de simbolização dele é precária. O que é isso? O uso das palavras, o uso das maneiras, é tudo diferente no campo da psicose do que no campo da neurose. Ou seja, a sociedade toda funciona de uma certa forma, o psicótico funciona de modo particular. Ele não compartilha do modo geral de funcionamento. Deu para entender? Não, porque você deve ser um neurótico ou um perverso, mas não deve ser psicótico. Então você não vai entender isso mesmo não, é coisa de doido. Vamos lá. No esquema L, a gente entende um detalhe que diferencia neurose e psicose. E esse vídeo responde ao vídeo anterior, quando a gente ficou um pouco devendo sobre a psicose. Alguns elementos, tipo um lapso, um xiste, um sonho, denuncia para a gente questões do inconsciente, que surgem transformados em outros representantes, mas vinculados a uma questão íntima, a uma divisão do sujeito. No campo da psicose, ele se flagra nesse movimento de fora para dentro, enquanto na neurose isso escapa num viés inconsciente. Tranquilo? Isso é mais ou menos algo que a gente consegue ler no esquema L, no questão preliminar, o tratamento possível da psicose. O que acontece? Uma primeira dica de livro, estou gaguejando. Por um lado, para a gente conseguir avançar num tempo mais curto. Clínica da Psicose, do Antônio Quinet, é um show, é fantástico, explica tudo para a gente sobre isso. E lá a gente pega a questão da negação na psicose, que a gente normalmente coloca isso na perversão. Um sujeito psicótico, via de regra, ele tem um entrave para entender o diferencial dos sexos, para entender como que a linguagem funciona. Isso acontece, segundo Antônio Quinet, Lacan, até o próprio Freud. Porque no primeiro momento de contraste desses elementos na nossa linguagem, ele se recusa. É mais ou menos assim, para usar uns termos bem freudianos. Quando a gente descobre a diferença dos sexos, quando a gente começa a perceber o que é menino, o que é menina, a criança não apenas percebe uma diferença e deixa como está. Ela supõe que ali onde falta algo no campo feminino, existe uma ameaça de perda para seu posicionamento masculino. E vice-versa.
a menina percebe que em si algo falta que para o rapaz está presente. Nesse sentido, o psicótico, dado esse impacto que a diferença do sexo pode provocar, induzindo o pensamento de uma castração, o psicótico nega a simbolização da castração. Enquanto o perverso, ao perceber isso, consegue simbolizar essa falta, essa diferença de registro. Mas, quando simboliza, não atribui àquele que tem a metáfora paterna, o psicótico nega a simbolização, é ainda anterior. Falamos aqui para os acadêmicos. Para os leigos, a gente pode usar outros termos. Me acompanha nesse raciocínio. Para os leigos, é fácil a gente pensar que quando os pais se separam, a criança vai ter problema. Às vezes eu não me separo do companheiro, da companheira, porque fico com medo do que a criancinha, às vezes até de colo, vai sentir quando a separação acontecer. Eu consigo fazer isso porque eu me imagino lá, sendo criança, vendo meus pais se separarem. Agora, por outro lado, a criança ainda nem entende o que é direito, pai, mãe, família, o que é separação, o que é traição, o que é divórcio, não entende nada disso. Ela ainda não simboliza as coisas tal como os adultos fazem. Então, para a criança pode ser tranquila a transição, ter duas casas, ter outras famílias, ela se adapta. Ela vai criar esse símbolo de pai, e pai representa uma família aqui, e de mãe, mãe significa outra realidade ali. Esse processo de simbolização dela pode ser mais tranquilo do que eu estou imaginando. Por outro lado, algumas crianças podem nem entrar nesse campo de diferenciação de nomes, de lugares. Esse é o campo da psicose. Aquilo onde ele sente dificuldade de acessar a construção dos símbolos. O que significa ser meu nome? No caso, professor Luiz Coimbra. Significa fazer vídeo no YouTube, pedir para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever e clicar no sininho, comentar sobre todas as dúvidas que apareceu para você. Significa sustentar o Pergunta que eu respondo na quarta-feira lá no Instagram, postar para você sobre o TCC. Isso é o símbolo Luiz Coimbra no campo professor Luiz Coimbra. E eu sou Luiz Coimbra em outras áreas. Consigo transitar nesses símbolos. O psicótico tem essa dificuldade de acessar. Então, quando da construção da ideia de símbolo, ele trunca, ele trava. E isso a gente acha bem explicadinho no livro A Clínica da Psicose. Já no livro Estruturas e Perversão, do Joel Dó, a gente pega isso mais detalhado, mais aprofundado nesse ponto de encontro, na negação do nome do pai, em que o perverso percebe, então, ele acessa o campo simbólico, mas não estrutura essa construção a partir da aceitação de que é no campo do pai que reside o falo da mãe, o objeto de desejo da mãe. Enquanto o psicótico reluta em simbolizar. Então, talvez ele perceba, e percepção no nível freudiano da palavra, ele acesse precariamente esse registro, mas não simbolize, não junte significante e significado. Aqui, para os leigos, é isso que eu acabei de explicar. Talvez ele entenda que mudou de ambiente. Mais ou menos para dar uma ideia disso, a gente pode pensar até na experiência do especial na infância, quando ele vai para a PAI ou para a escolinha e ele entende que lá na escola é um outro ambiente. E aí ele passa a confiar na professora, ele passa a ter uma rotina na escola, ele obedece a horários, ele aprende alguns símbolos para dizer das necessidades básicas, enquanto ele também entende que está em casa, que está com a mãe, que está com o pai, que está em outro ambiente. Então, ele tem níveis de compreensão da realidade.
mas não é a simbolização completa, a significação, o nome, a tia, o que significa um professor, o que significa uma rotina, quais os símbolos, como é que se senta à mesa e utiliza da etiqueta, para que time torcer, tudo bem? Essa divisão. No campo da psicose, a gente está falando daquele que não acessou o elemento básico de fundamentação da linguagem na estruturação do sujeito, que é a chamada metáfora paterna, ou nome do pai. De outro lado, o campo da psicose oferece o efeito de uma alucinação, de uma perseguição, de uma paranoia, ou, como a gente pode dizer, retorna para ele esses elementos de simbolização de fora para dentro. Enquanto no campo da neurose, isso se manifesta através de sonhos, xistes, esse retorno daquilo que foi rejeitado. E no campo da perversão, a gente ainda pode apontar transgressão, fetiches. É difícil falar isso num campo que tem que estar aberto a todos os alunos de todos os cursos. Por isso a gente vai começar a destinar os nossos temas para o TCC. E eu respondo para vocês no direct e nos stories do Pergunta que eu respondo o específico da psicologia. Ou se a demanda continuar como está, a gente faz uma série paralela apenas para os temas psicológicos. Mas fica aqui para nós a tentativa de resposta. Qual é o melhor texto para psicose? Lê o Lacan, lê o Antônio Quinet, lê o Joel Dó, lê a Colette Solé, lê. Bate na palma da mão! Essa foi ruim, eu sei. Mas quando você ler de tudo, você mesmo vai compreender no seu íntimo qual autor você afiniza mais para entender os temas da psicanálise. E a qualquer momento, conta com o seu professor Luiz Coimbra, que está aqui. Basta você clicar no sininho que vai receber todo o nosso material. Dê o seu like para ajudar o nosso canal. Se inscreva, você é muito importante para nós. E acompanhe o nosso fluxo também no Instagram, também no Facebook. É isso, espero ter ajudado e até uma próxima oportunidade. Vem aprender junto!